tudo que Jesus fez não fazia diferença o que era. Ele tinha um propósito naquilo. Por exemplo, quando ele fez seu primeiro milagre, transformando algo em vinho, por muito tempo eu me perguntava, sabendo que o Espírito Santo o guiou em tudo que fazia, nada foi feito por acaso e tal. Tudo era guiado pelo Pai Celestial, pelo Espírito Santo, tudo. E eu pensei, Deus, o primeiro milagre que o Senhor fez, mudando a água para vinho, eu acho que o Senhor devia ter feito o primeiro milagre, levantando os mortos, como vamos estudar aqui daqui a pouco, abrindo os olhos do cego, cura de um leproso. Por que o Senhor escolheu esse milagre aqui? Eu acho que o Senhor falou no meu coração sobre qual foi a razão que isso foi feito. Ele mudou a água e transformou em vinho para mostrar ao mundo que ele podia mudar qualquer coisa. Glória a Deus. Aleluia. De todos os discípulos que ele escolheu, e nenhum deles eram da aristocracia de Israel. Nenhum deles eram da elite, vamos dizer assim. Eram pagãos naqueles dias, não havia uma classe média na época. Ou as pessoas eram muito pobres ou eram muito ricas. Não tinha nada no meio, como existe hoje no nosso país e em muitos outros países. Jesus veio em meio a um camponês, ele era um camponês. Ele não era da aristocracia, e ainda assim, com 12 anos de idade, ele estava no templo, e ele estava debatendo os maiores doutores da lei, e estavam literalmente maravilhados, porque um menino de 12 anos tinha uma sabedoria, um conhecimento daquele. E quando ele escolheu os discípulos, ele escolheu camponeses. Depois de orar a noite inteira pedindo ao Pai quem seriam esses 12 para mostrar para ele, e o Pai o mostrou o nome deles. Olha, porque quando Jesus viajou nos seus 3 anos e meio de ministério público, podiam ter pelo menos umas 500 pessoas que estavam com ele. Haviam 12 discípulos e haviam depois 70 discípulos que estavam com ele também. Alguns estavam com as esposas também, os filhos. Outros não eram dos 12 ou dos 70, mas queriam estar perto dele, e eu não os culpo. Glória a Deus. Eu disse glória a Deus. Então pode ser que tinham 300 a 500 pessoas lá, 300 a 500 pessoas com ele lá, na maioria dos tempos, E ele era responsável por isso. De todos os 12 e os 70, haviam 3 que ele considerava bem mais: Pedro, Tiago e João. Por que ele fez isso? Por que é que não foi Natanael e não foi Tomé, perdão? Por que não alguns dos outros, mas Pedro, Tiago e João? Ele mostrou que dava mais atenção para eles 3 vezes. 3 vezes. Por que foi que ele fez isso? Tiago, irmão de João, eram pescadores, mas ele os escolheu. Ele apenas disse 2 palavras para eles: siga-me, e eu farei de ti pescadores de homens. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.
Ele está dizendo a mesma coisa para alguns de vocês agora, a mesma coisa para o seu coração agora. Siga-me e eu vou te abençoar. Siga-me, vou fazer de você pescador de homens. Siga-me, vou te dar vida eterna. Siga-me. Tiago, por que foi que ele escolheu Tiago, né? Em meio a toda essa situação e esse trio desses três? Eu não tenho como responder isso, eu não sei. Porque ele permitiu que Tiago, quando devia ter uns 30 anos, morresse através de Herodes com a espada. Jesus libertou Pedro da mesma prisão. Claro que isso foi depois da ressurreição do nosso Senhor, mas ele libertou Pedro. No dia seguinte, era para estar morto, né, por Herodes. Mas eu não acho que ele estava preocupado, porque antes de Jesus subir, ele disse a Pedro: quando você estiver mais velho, glória a Deus, olha, o Senhor enviou um anjo, fechou os olhos dos guardas, destravou a porta. Ele tem a chave. Ele tem uma chave. Ele tem a chave. Glória! E ele destravou a porta da prisão, fez com que as correntes caíssem de Pedro e disse: vem. Foi algo tão surreal, que Pedro pensou estar sonhando. Aí ele saiu na porta, né, que estava destravado, passou pelos guardas e, vou usar até um português errado, eles não viram nada. Não conseguiram ver nada. E até ele abrir o portão, aí ele entendeu: isso aqui não é sonho. Aleluia. Então, o Senhor poderia, claro que poderia ter feito o mesmo para Tiago, e não fez. E por que não fez? Eu não sei. Porque foi que ele pegou, levou esse homem ali, da mesma forma que, somente João entrou, e também seu amigo Simão Pedro, e depois deixou ele ser executado. Quando seu ministério estava no começo, eu não sei qual a resposta, mas eu sei da seguinte resposta: ele nunca está errado. Eu não sei por que ele faz muitas coisas, mas não é da minha conta saber. O meu negócio é confiar e obedecer. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ele nunca comete um erro. Ele faz tudo bem. Mas ele não quer nos dizer muitas vezes porque ele faz o que faz, mas ele sempre está certo. E olha, a psicologia humanista fala para a igreja para esquecer a Deus. Quando você tiver um problema, esqueça Deus. Isso é blasfêmia. Deus nunca fez nada de errado com ninguém. Deus é bom. Ele nunca machucou ninguém. Ele já levantou milhões de pessoas do meio das trevas, do pecado, das prisões do inferno. Para que você ia querer piorar uma situação através de perdoá-lo por algo que ele nunca fez? Olha, nós entramos em uma bagunça, a culpa é nossa. E pode não ser nossa culpa, não era culpa de Jó. Mas o Senhor queria mostrar a Satanás e a alguns anjos caídos que ele tinha pessoas na terra. Eu gostei, hein? Glória a Deus. Meu Deus, aleluia. Alguém tem que se alegrar nesse lugar. Alguém tem que louvar a Deus.
Alguém tem que adorar ao Senhor. Ele queria mostrar ao diabo: você considerou meu servo Jó. Glória a Deus. E ele nunca falou para Jó até o fim da coisa, até o fim da história. Nunca tinha explicado nada para ele. Apenas quase derrubou ele. Mas falou: vou te mostrar que ele não está me servindo por causa das bênçãos que eu dou a ele, mas está me servindo porque ele me ama. Glória a Deus. Aleluia. 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 Então tá. João, seu irmão Tiago foi o primeiro dos apóstolos que foi morto. João foi o único dos apóstolos que eles acreditam que morreu de forma natural. Tinha quase 100 anos quando escreveu o livro de Apocalipse. Escreveu o livro que leva seu nome, o Evangelho de acordo com São João. Escreveu 1ª, 2ª e 3ª João. Escreveu o livro de Apocalipse. E em seus últimos dias de vida, tiveram que carregá-lo aonde quer que ele ia, por causa da sua idade. E ele dizia várias vezes: quando eu subir, ninguém mais vai sobrar que o tocou, que o viu, que o ouviu. E ele dizia vez após vez: criancinhas, filhinhos, amem uns aos outros, amem uns aos outros, amem uns aos outros. Então Pedro, um dos maiores homens de Deus que já viveram, Pedro, no começo do seu ministério, ele ia até o templo lá em Jerusalém e chegou a um ponto onde estavam levando os doentes de todas as áreas ao redor, enchendo as ruas um do lado do outro, enfileirando eles com os leprosos, os aleijados, os doentes, os quebrantados, quem sofria. E a sombra dele, enquanto passava por eles, curava eles. Glória a Deus. E eu quero te dizer algo. Pode soar estranho para você, pode soar meio católico. Você tem que aguentar um pouco, mas enquanto o Greg estava cantando nessa manhã, eu acho que a sombra de Pedro passou nesse lugar. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E pelas câmeras de televisão no mundo inteiro, na Alemanha, Áustria, Inglaterra, Escócia, França, Bélgica, Bulgária, não importa onde seja, Jesus morreu pelo mundo todo. Ele tinha acabado de voltar. Jesus tinha acabado de voltar de Gadara, aonde ele libertou um homem que estava possesso com 2.000 demônios, vivendo entre os túmulos, se cortando com pedras, maluco. O pecado enlouquece a pessoa. Todo pecado é uma forma de insanidade. E Jesus
o libertou. Mas interessante é que os patriarcas daquela área não queriam que ele ficasse ali. Pediram ele para ir embora. Preferiam ter os porcos do que ter Jesus. De qualquer forma, ele volta para Cafarnaum. E o povo está ali, milhares de pessoas naquele lugar. E chega um homem, se lança aos pés de Jesus. Ele é o príncipe da sinagoga de Cafarnaum. Um homem rico, Jairo. E ele diz: minha filhinha de 12 anos de idade está morrendo. Por favor, venha. Ela está morrendo. A morte é terrível em qualquer idade, mas com 12 anos não pode se descrever com palavras. Mas Jesus é interrompido. Uma mulher que gastou tudo que tinha com médicos tenta chegar a Jesus, em sua fraqueza ela não aguenta. Mas ela diz: eu não posso chamar a atenção dele, mas se eu tocar a orla do seu manto, oh meu Deus, aleluia, serei curada. E ela foi curada. Para encurtar a história, ela tocou, na verdade era um talite, né? Era algo que ficava no ombro dele, não era até lá embaixo, mas era como se fosse um cordão que tinha bolas assim no fim, né? Que eram azuis, cor azul, borlas, né? Com franjas também. Todos os homens usavam, porque eles falaram que aquilo representava que a ajuda deles vinha do alto. E ela viu aquela borla do manto e falou: se eu puder tocar, eu vou ser curada. E ela tocou. E ela tocou. Eu disse que ela tocou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E Jesus parou e disse: quem me tocou? Mas ele teve que perguntar quem tocou ele? Ele é Deus, manifesto na carne. Sim, mas ele nunca fez um só milagre como Deus. Ele os fez como um homem, cheio do Espírito Santo. Então ele sabia somente que o Pai Celestial falava para ele. O Pai não falou para ele quem era a mulher, Aí, quando ela viu que não podia se esconder, ela veio e falou: Senhor, estava doente, gastei tudo que tinha com médicos, mas não pude ser ajudada por ninguém. Mas senti em meu corpo, eu sei que sou santa. E Jesus, ela primeiro foi chamada de mulher, mas agora ela é chamada de filha. Glória a Deus, agora ela é membro da família de Deus. E naquela época, Jairo treme. O coração dele dói, porque um dos seus servos chegou e falou para ele: não encha mais a paciência de Jesus, a menininha já morreu. Jesus olhou para ele e falou: qual o problema? É minha filhinha. Quero que você ore por ela, mas ela morreu. E Jesus falou: somente creia. Glória a Deus, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Eu não sei o que Jairo pensou quando Jesus falou para ele. Eu não sei o que ele... Como assim? Meu bebê morreu. Minha filhinha de 12 anos morreu. E Jesus falou: somente creia. Somente creia. Somente creia. E chegaram à casa de Jairo e Jesus falou:
para Pedro, Tiago e João: vamos comigo. E ele falou para Jairo, sua esposa, né, a mãe da garotinha: vá com ele. Mas todos os outros discípulos fiquem aqui fora. Por quê? Ele levou Pedro, Tiago e João. Sem dúvida alguma, muitas razões, mas a principal foi para mostrar a eles o poder dele. Glória a Deus. Não há nada maior do que ressuscitar os mortos. Você ouviu o que eu falei? E um dia, nosso Senhor vai descer do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo. Ele vai voltar com alarido, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos, que estamos aqui, vamos nos encontrar com Ele nas nuvens para estar com o Senhor no ar e para sempre. É isso que você chama de poder. Todo santo de Deus que já viveu, todos, milhares e milhares deles, todos os milhões deles, glória a Deus, é chamado de nuvem de santos. Eles vão vir dos mortos com a voz, o alarido. Alguém disse: quando Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos, se ele não tivesse dito: Lázaro, vem, chamado pelo nome, todo aquele cemitério ia sair ali da cova. Poder, é poder, é poder. Well, there's a promise coming down that dusty road. From holy hands, healing virtue flows. He holds the key to what you need. Death and hell, he will defeat. Because there's a promise, oh, coming down that dusty, dusty road. Come on, Mike, play that thing. Open it up. There's a promise coming down that dusty road. From holy hands, healing virtue flows. He holds the key to what you need. Do you hear what I said? Death and hell, he will defeat. There's a promise coming down that dusty, dusty road. Nunca saia daí, viu? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Well, there's a promise coming down that dusty road. From the holy hand, healing virtue flows. The key to what you need, death and hell he will defeat. There's a promise coming down that dusty road. Agora, como óbvio, eu não acabei de pregar ainda. Temos
a glória ainda para ver aqui e o preço, mas vou deixar você agora com o milagre de Jesus ressuscitando aquela criança. Ele disse: Pedro, Tiago e João, vem aqui comigo. E a terminologia que ele usou no grego diz: vamos a uma jornada. Era só alguns pés, mas vamos. Embarcar em uma jornada. Glória a Deus. Aleluia. Quando você se encontra com Jesus, você está na maior jornada que pode conhecer ou imaginar. E ele chegou naquele cômodo e disse: garotinha, levanta. Você viu o primeiro versículo ali? A hand of fear gripped the crowd that day at Jairus' home, when the doctor sadly said, your daughter's gone. You could feel the parents' heartbreak. You could hear them cry and moan, for their little girl was only 12 years old. But somewhere in the distance, outlined against the sun, came a man, came a man, came a man on a mission from the throne. They said somebody's coming. What they did not know, there was a promise coming down that dusty, dusty road. Wonder turned to laughter when the Lord began to speak. When he said, your daughter's not dead, she's just asleep. Then he turned toward that doubting multitude and told them, go on home. Then I heard him say, leave me and death here alone. Glory to God. Then he laid his hands upon the child, looked death right in the eyes, and said, all power, all power, all power in heaven and earth is given unto me. Then with a voice that sounded like thunder, come on. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. He heard death asunder and said, little girl, rise and be healed. Well, there's a promise coming down the dusty road. From the holy hands, healing virtue flow. You're the king, what you need. Heaven and hell, you will defeat. There's a promise coming down the dusty road. Aleluia! A promessa ainda é válida, ainda
vale para hoje, ainda se aplica hoje para você. Olha o que eu vou fazer, hein? Não vou pedir para você vir para frente, porque você já esteve aqui. E eu quero que você saia daqui cantando e gritando. Há uma promessa, descendo na rua. E mais ou menos abrace umas 20 pessoas e diga que Jesus está vivo. Well, there's a promise coming down that dusty road. From a holy hand, healing virtue flows.